Hoje, claro, debater o que aconteceu hoje lá nos Estados Unidos. A Argentina passou para a final, mais uma, né? A Argentina que chega à sua 7ª final de Copa do Mundo, tentando o seu 4º título, tentando ser tetracampeã. Coloca na telinha, por favor, produção, o nosso chaveamento da Copa 2026, que completou hoje 103 jogos, né? Um total de 102, na verdade, né? Faltam 2 jogos, falta a decisão do 3º lugar e a grande final. Então teremos aí, no fim de semana que vem, a definição, o encerramento da Copa. E que Copa maravilhosa, né? 48 seleções, recorde de seleções e muitos bons jogos, como o de hoje. E aí, a gente já tem a definição da final, Espanha e Argentina, e a decisão do 3º lugar entre Inglaterra e França. Bom, o jogo de hoje foi marcado mais uma vez por uma virada épica, história de muita garra, de muita raça dos argentinos, mas eu acho que teve um pouquinho de covardia do treinador alemão que comanda a Inglaterra, o Thomas Tuchel, né? E aliás, depois do jogo ele tentou justificar, né, a posição da Inglaterra que levou à derrota. Olha aí o que disse o Thomas Tuchel, abre aspas para ele: decidi usar uma defesa com 5 porque havia muitos espaços e a Argentina estava ganhando todas as disputas de cabeça. Não foi um problema de estrutura, o jogo simplesmente mudou completamente. Bom, isso aí não justifica nada. Na verdade, ele foi covarde mesmo, né? Porque a Inglaterra vencia o jogo até os 40 minutos do segundo tempo, mas chamou muita Argentina, recuou demais a Argentina, que é um time que tem mostrado muita resiliência, muita vontade nessa Copa do Mundo de vencer seus jogos, colocando o coração na ponta da chuteira, como se diz, e claro, hoje conseguiu mais um feito impressionante. Então a gente começa com o nosso primeiro tema aqui, exatamente sobre isso. Messi e companhia deram um baile tático ou a Inglaterra pipocou? Então, antes da gente abrir, esqueci de apresentar a nossa mesa aqui. O Oliveira Godinho, aqui rubro-negro, temos um palmeirense também, o Alisson Veras, aqui comigo, nosso querido Carlinhos Bacana, que já é da casa. Então são os 3 que estarão com a gente hoje até o final do programa debatendo. Então, voltando à pergunta para você, Messi e companhia deram um baile tático ou a Inglaterra pipocou, amarelou, na sua opinião? Boa noite. Primeiramente, boa noite para todos, pessoal que está em casa, pessoal que está aqui na mesa, obrigado pelo convite. E pelo que a gente percebeu do jogo, como a gente chama no popular, a Inglaterra encheu a fralda. O treinador simplesmente fez uma mudança de postura, o que ele disse ali simplesmente não é coerente. Ele disse, eu fiz mudanças porque a Argentina ganhava toda de cabeça. E o gol de virada foi como? Foi de cabeça. Ele colocou um zagueiro de 2 metros e 1 na área. E o zagueiro, apesar da altura, não conseguiu fazer um corte. Então, acho que a mudança de postura, quando ele tira o Gordon e vai empurrando o time para trás, chama muito a Argentina. Você pode ver que no escanteio que saiu o gol de empate, o Messi bate o escanteio, recebe sozinho, rola pro Enzo Fernandes na boca da área. Por quê? Os 11 jogadores da Inglaterra estão dentro da área. Então, a mudança de postura... Todo mundo é ali na frente do goleiro, muita gente criticando o Pickford, mas ali, meu amigo, foi uma pancada até razoável. Para pegar era difícil. A gente pode perceber também, boa noite a todos, boa noite Francinheto, boa noite Carlos Bacana, boa noite meu amigo aqui, todos aqui do Olé TV. A gente pode perceber que, na realidade, o treinador, ele pecou feio nas escalações dele, não só na questão da escalação em si, da questão da formação do time dentro de campo. A escalação estava boa, mas a formação dentro de campo, a parte tática dele, não deu aquela resposta à altura que ele queria. Ou seja, fez o primeiro gol e chamou a Argentina para cima dele. Um time, uma seleção que tem Messi e companhia, você não pode pecar, você não pode errar, não dá o luxo de errar. Porém, assim, a Argentina é um time muito raçudo. Aguerrido. Né? Aguerrido demais. E se você der aquele pequeno espaço para o Messi, que é o mentor de toda a Argentina, você pega gol. E foi o que foi visto lá em campo, os zagueiros tentando defender e, na realidade, a Argentina em cima direto. Né? Bellingham, que era para estar na posição dele, não estava jogando na posição dele.
O próprio Harry Kane, que é um centroavante nato, não estava fazendo a parte dele, estava recuado também. Apagado em Apagou campo. em campo, andando... Bellingham também muito abaixo no segundo tempo. Primeiro tempo ainda deu umas esticadas, mas no segundo tempo, todo mundo praticamente da meia, aqui, ó. Jogando trás. na cozinha. Jogando. Você dentro de casa, chamou o cozinha. adversário para você E a gente já pegar sabe gol. quando isso acontece, né? Quando o time está vencendo e recua demais, tem tudo para Chama o time tomar para gol, né? jogar no seu campo defensivo, fica difícil. Na realidade, essa desclassificação da Inglaterra tem que se botar na conta do alemão, com certeza. Porque, apesar de ele ter armado uma equipe no primeiro tempo, o primeiro tempo foi de maior domínio da Argentina. Porém, um domínio de bola sem produtividade. O famoso arame liso. E a equipe da Inglaterra marcando na pressão, no campo do adversário, forçando os erros da Argentina. Eu não sei por que cargas d'água dos 30 minutos até o término do primeiro tempo, ele mudou toda a postura da equipe. E o segundo tempo foi inteiramente desse jeito. E principalmente quando ele achou aquele gol. Achou aquele gol numa única participação que o Harry Kane teve, Isso. jogando não como centroavante, mas como meio-campista, conseguiu fazer uma boa jogada, conseguiram achar aquele gol, aí ele recuou de uma vez por todas e chamar Sabe uma o que é equipe que como a isso- Argentina para jogar na sua cozinha. Para tomar gol. pedir O pra Harry tomar Kane gol. ele joga como falso centroavante, a função dele maior é o meio de campo, né? Ele apoia muito também. Sempre aparecendo lá, Isso, aparecendo, ele joga no campo momentos- todo, a posição dele mesmo. Ele não é um ali. centroavante fixo, Não né? é um centroavante fixo, aquele centroavante que é nato, como a gente pode dizer. Mas assim, ele apagou um pouco em campo, deixou muito a desejar em campo. O próprio treinador, a gente bota assim a derrota da Inglaterra Na conta dele? na conta dele, porque Olha, ele é quem arma o time. Inclusive, até quando a Inglaterra fez o gol, a Argentina já estava melhor no jogo. Muito melhor em campo. Já estava melhor Melhor. distribuída, já estava com mais pressão. Aí a Inglaterra, numa bola rifada, o Kane achou o Rodgers que cruzou e o Gordon fez o gol. E depois daí, só ladeira abaixo. Para mim, o que a gente viu hoje é que o futebol é para quem sabe jogar, é para quem tem casca o futebol moderno hoje. A Argentina não sentiu a pressão, a seleção tricampeão, diferente da seleção da Inglaterra. Amarelou, pipocou. Na hora do vamos ver, faltou aquele sangue no olho, faltou coragem dos ingleses. E a Argentina, que durante toda a Copa foi testada, né? Teve adversidade, saiu atrás no placar, mais Criticada. uma vez mostrou resiliência, mostrou garra, entregou tudo dentro de campo, mostrou que é uma seleção que está pronta para ser campeã. No caso, bicampeã, tetracampeã, né? Bicampeã consecutiva, aí, 2 títulos consecutivos, ou tetracampeã se ganhar da Espanha. E em destaque também as mexidas do Scaloni, que ele realmente mexeu certíssimo, ao mexeu. contrário do que fez. Mexeu certo na hora certa. Ele fez uma mudança lá que foi muito importante, que foi a entrada de um ala pela esquerda e trouxe o Enzo para o meio, para liberar o Messi. Então o Messi, você pode ver que a partir dessa mudança ele ficou transitando. Ele ia pela direita, ia pela esquerda e toda bola o Messi carimbava. Na direita, na esquerda, roda, roda, até que achou o gol. O Messi, ele gosta de estar livre, né? Gosta de estar livre. Se deixar ele livre para jogar, ele faz a jogada dele, bota o É a cabeça atacante pensante, na cara do E gol, esse, meu e amigo. esse é já um era. outro erro. Você tem um cara como o Messi em campo e você dá aquela liberdade para ele poder trabalhar a bola, aí é querer para pegar gol mesmo. E ele trabalha tanto no individual como no coletivo. coletivo. Também. Ele carrega para cima da Mas ao da mesmo defesa. tempo ele acha o tapa de qualidade de Fala, primeira. Qualidade, Ele uma aumentou visão no de time. jogo maravilhosa. Ele Olha, aumentou eu na sei seleção. que o Messi tem tido, né, muita importância nessas vitórias, nessa campanha maravilhosa da Argentina até aqui, mas o que a Argentina tem entregado em campo é de dar inveja pra gente. Eu estava pensando hoje, como brasileiro, como eu sinto inveja dessa Argentina. Porque a gente em nenhum momento viu a seleção se comportar da forma que os argentinos estão se comportando jogo a jogo. Hoje foi muito mais do que um jogo, foi uma guerra, porque tem a questão política, a questão das Malvinas. Malvinas, né?
A FIFA Verdade. até proibiu manifestações. Inclusive, vamos ver o que é que a FIFA vai fazer, Não, né? a FIFA Se proibiu manifestar. manifestações E teve um políticas. bandeirão da Argentina. E hoje, né? depois do jogo, né, os jogadores estenderam lá a faixa com o nome Malvinas, Sim. que é aquela ilha que a Inglaterra Aí já polemizou já. duelou, né, guerreou contra a Argentina e acabou vencendo aquela guerra lá em 1982. Então, essa questão desse espírito guerreiro do argentino, da seleção argentina, falta muito na nossa seleção, bacana. É verdade. E no começo, eu até comentava com os amigos, a gente estava assistindo o jogo junto, o jogo estava muito mais brigado do que jogado. Foi Parecia jogo... mesmo uma guerra. Parecia mesmo uma guerra. Eu acho que o problema da geopolítica entrou em Dentro de campo campo, dentro de também. campo. Né? Tava em Sempre campo. que Inglaterra e Argentina se encontram, pode ter certeza que 82 é lembrado. É verdade. Eles E o jamais jogo, vão esquecer essa história. no começo Esquece. ele estava mais brigado do que jogado. Estava até um será jogo que essa um pouco feio. vitória da Argentina, deixa eu apimentar esse debate aqui, não foi culpa desse cara, não, que esteve presente mais uma vez? Depois que ele apareceu... Olha ele aí, ó. Olha ele aí. O roqueiro Olha inglês ele aí. Mick Jagger Eu- esteve no estádio com o filho dele, que é brasileiro, filho da relação dele que ele teve com a Luciana. ex-modelo, né? Luciana sim, sim. Gimenez. Os dois estavam lá no estádio e deu no que deu mais uma vez. Vai Primeira pra vez conta que o Mick dele Jagger também. apareceu no estádio e a Inglaterra perdeu foi na Copa de 2010. Tomou de 4-1 da Alemanha, se eu não me engano, nas quartas de final. Foi. De lá pra cá, toda vez que ele aparece no estádio e a Inglaterra perde, fica muito na Atribu- conta dele. Eu- Fica O muito na cara conta. é pé frio mesmo, viu? Eu acho que ele é muito pé frio. Eu observei isso, eu estava em casa assistindo o jogo. Aí quando apareceu o Mick Jagger, a figura dele lá na câmera, Aí você eu já disse, disse logo, vai meu pai perder. do céu, o Mick Jagger só faltou vestir a camisa da seleção da Inglaterra, mas aí tá escrito, a gente vai perder o jogo. Não, ele ainda tentou disfarçar, não Como botou a você? camisa da Inglaterra, não, mas... Não botou. Ele Deu jeito, não. Se ele bota, era pior. Agora é impressionante, viu, Alisson, que a Inglaterra, ela até faz boas participações em Copas, mas parece que é uma seleção que não consegue se impor nos grandes jogos, nas grandes decisões Não de é de Copa do chegada, Mundo. né? Não tem aquela pegada para chegar numa final de Copa do Mundo. Ganhou lá atrás, em 1966, 66. inclusive Há muito em 66 tempo. ela Sim, sim. eliminou a Argentina por 1-0, acho que nas oitavas de final daquela Copa lá, que foi na Inglaterra, né? A única vez que a Inglaterra conquistou a Copa. Mas de lá para cá, o que a gente tem visto seguidamente em Copas do Mundo é a Inglaterra amarelando nas fases decisivas. Você pode perceber até pelas últimas Copas do Mundo, você mencionou aí que a Inglaterra foi campeã em 66. De 66 até a 2026, a gente tem um intervalo aí de mais de meio século e que a Inglaterra não conseguiu chegar em mais nenhuma final. A Inglaterra chegou em 4 semifinais e em todas foi eliminada, certo? Então isso mostra que há uma fragilidade. Não sei se isso é mental, mas que passa para dentro de campo, que na hora que chega naquele momento decisivo da Inglaterra tarimbar realmente a sua faixa para poder passar para a final, sempre acontece algum problema. E eu vi já muitos especialistas debatendo sobre isso, que dizem que muito isso se deve à Liga Inglesa, que é tida como a liga mais forte do planeta, né, a Premier League, só que ao mesmo tempo que é a liga mais forte do planeta, é uma liga recheada de estrangeiros, e onde a formação de atletas ingleses fica em segundo plano. Essa não é à toa que de todas as últimas edições de Copa do Mundo que a Inglaterra participou, essa foi a edição onde a gente teve a maior participante de jogadores que estavam jogando na Premier League. Mas tu olha, Bellingham tem as joga... vantagens, tem as desvantagens. Exatamente, né? A questão financeira é levada em consideração, mas ao mesmo tempo o futebol decai. Você olha o Bellingham, joga onde? Real Madrid, o Harry Kane, Bayern de Munique. Então, as suas principais estrelas não estão lá. Realmente Não estão lá. jogando fora. Bom, a gente vai já dar sequência a esse debate.